paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe o teu lar. Que maravilha, né? Poder estar aqui mais uma vez, aqui nessa live maravilhosa, e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão me acompanhando, que estão me seguindo. Quero dizer para você que assiste na live, você que assiste na gravada, depois que eu termino, não tem problema, eu quero dizer para você, continue me acompanhando. Se você puder, se você conseguir, se desejar me seguir, me segue lá no canal, também Mulheres Avante com Propósito, e também eu preciso que você, se você ainda não me segue, me siga no Instagram, porque agora com uma nova norma aí das redes sociais, né, do Instagram, se não tiver alguns números de seguidores, a gente não vai poder estar fazendo mais lives. Mas aí eu quero convidar você, se você ainda não me segue, se você ainda não me acompanhe nas redes sociais, para que a gente assim consiga continuar fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração com um propósito, não é? Com um propósito. É muito bom ter vocês por aqui. Por isso que eu quero dizer para você, se você ainda não me segue, me siga no Instagram, nas redes sociais e no YouTube. Se inscreva, porque para que isso eles entendam, né, o algoritmo, eles venham entender que essas lives estão sendo abençoadas, está abençoando a sua vida, e pode ser mandado para mais pessoas. Então eu quero pedir para você, me ajude aí compartilhando, enviando essa live para as mais pessoas, porque senão a gente não vai conseguir estar continuando a fazer as lives, mas vamos continuar em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, nós vamos seguir por aqui e o Senhor vai continuar nos abençoando. Então, vamos lá, o tema de hoje é um tema muito importante, porque às vezes nós nos encontramos assim, na verdade, cansada, mas ainda em pé. E eu quero compartilhar com você. Hoje nós vamos conversar sobre isso, um pouquinho sobre o cansaço emocional, o cansaço muitas vezes espiritual, e muitas vezes nós enfrentamos na jornada da nossa vida e até mesmo dentro do nosso casamento. Muitas das vezes nos sentimos cansadas, nos sentimos sobrecarregadas, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Mas eu quero dizer para você que mesmo com esse cansaço, nós ainda podemos estar de pé com propósito. Esse é um lema muito importante que nos últimos meses, anos, vai fazer quase 2 anos que nós estamos aqui nas lives, e eu tenho, isso soa muito forte em meu coração, é fazer algo com propósito, é ter um propósito, né? Porque muitas das vezes nós fazemos algumas coisas na nossa vida sem um propósito, e nós precisamos ter um propósito, mesmo que às vezes nós não estamos assim, com aquela vontade, com aquele desejo, mas quando é algo que Deus coloca em nós, quando é algo que Deus coloca dentro do nosso coração, e isso faz com que você tenha desejo de avançar, mas avançar, sabe, fazendo diferença, com um propósito, com um propósito de alcançar vidas, de alcançar, de te ajudar, de ajudar outras pessoas, de caminhar, de estar cada vez mais firmes. Isso é que nos deixa felizes, e para mim é algo que soa muito em meu coração. Então por isso que essas lives para mim é importantes, porque elas têm um propósito. Elas têm alcançado vidas, elas têm alcançado famílias, elas têm alcançado pessoas que precisam de ouvir cada palavra. E é muito importante que tudo que nós venhamos fazer venha a ser com um propósito. Mas muitas das vezes a gente se encontra cansada, não é? Muitas das vezes nós estamos emocionalmente cansadas, mulheres aflitas, cansadas espiritualmente, emocionalmente, na jornada aí da nossa vida. E hoje nós vamos compartilhar isso com você. Ana,
ela enfrentou algo em sua vida, ela estava numa situação como essa. Hoje nós vamos falar um pouco de Ana e vamos falar também um pouco da mulher hemorrágica, da mulher do fluxo de sangue e como foi para ela aquele momento, como que ela estava se sentindo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes o cansaço emocional, ele vem afetando muitas mulheres, tanto mulheres quanto os homens, né? Pessoas, vem afrontando, vem sendo muito difíceis para muitas pessoas esse cansaço emocional. E nós vemos em muitos atendimentos em que nós fazemos, e esse cansaço, essa situação, até mesmo nós enfrentamos isso, porque os dias são maus, né? Como diz a palavra, os dias são maus e nós precisamos estar firmes, precisamos estar constantes, não é verdade? E muitas vezes, por falta de reconhecimento, por acúmulos de funções, por falta de um apoio, por falta de um apoio dentro do lar, um apoio espiritual, um apoio talvez do ministério ou em outras situações, né, da igreja, de um apoio na igreja, apoio na família, e muitas vezes por essas faltas, isso tem sido feito com que nós emocionalmente, né, muitas de nós passamos por esse cansaço. E não é fácil você estar com esse cansaço. Não é fácil você estar sentindo isso, sabe? Porque às vezes você tá lá cheio de funções, cheio de acúmulos, de coisas para fazer, sabe? E aí falta o reconhecimento, sabe? As pessoas não te reconhecem, você não tem um apoio para continuar, então aquilo vai trazendo para você um excesso de cobranças. E esse excesso de cobranças internos, nós entendemos que é o nosso superego exigente. Quando nós ficamos nos cobrando internamente, sabe aquela cobrança? Aquela cobrança que você fica, eu preciso fazer mais, eu preciso dar mais de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Ou você fica com aquela cobrança excessiva, é o seu superego exigente. Né? Então nós vemos assim que é importante que nós venhamos entender esse cansaço emocional, venhamos entender esse cansaço que nós sentimos, e nós vamos falar um pouquinho dessas duas mulheres, porque Ana, ela estava aflita, não é? Ela estava aflita também. Aquela mulher também do fluxo de sangue estava numa situação também já emocionalmente cansada, passando, não tinha apoio, não tinha esse olhar, ninguém olhava, ninguém estava ali com ela estava extremamente angustiada. E quantas vezes nós nos deparamos assim, cansados emocionalmente, aflitos emocionalmente, e então nós vemos que isso nos afeta, que isso nos atinge. E aí eu quero trazer para você aqui que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Aí o que nós entendemos? Que quando aquela mulher, ela estava naquele fluxo, né? Aquela enfermidade, já por 12 anos sofrendo aquela enfermidade, por 12 anos batalhando, ali tentando se curar, todos os seus recursos ela dava para os médicos para que fosse curada, para que viesse uma restauração fisicamente, e ela já estava cansada, ela já estava extremamente cansada. E naquele momento ela entendeu que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, logo ela corre, ela ouve falar e ela vai atrás de Jesus. Ela vai atrás de Jesus e ela, com a sua pouca força, ela se posicionou e falou: não, eu vou, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Se eu só tocar, eu vou ser curada. Deus não exige uma força constante. Ele pede só uma fé constante. Você às vezes pode se sentir fraco.
Você às vezes pode se sentir desanimado ali, cansado. Mas entenda que quando você está desanimada, cansado, você entenda que Deus, Ele não quer só que você se esforce, que você fique naquele esforço, sabe? Mas Ele quer que você seja constante na sua fé. Ele quer que você esteja com a sua fé constante. Porque é isso que que nos leva ao milagre, é a nossa fé. É isso que muda a nossa situação, é a esperança. É a esperança, é estar de pé. É essa esperança que é importante para nós. Por isso, queridos, que eu quero dizer para você, precisamos dessa constância. Nós precisamos dessa fé constante. Nós vemos aqui que o cansaço, ele não é só físico. O cansaço não é só no seu físico. Ah, trabalhei, eu tô ali. Aí você se depara e fala assim, meu Deus, eu tô me sentindo muito cansado. Porque muitas vezes o cansaço que sentimos não é só o físico, mas é o mental. É o cansaço existencial. Sabe, é aquele cansaço emocional. E esse cansaço emocional, ele mexe com você. Ele te desestabiliza. Ele te deixa, sabe, parece que ele te deixa sem forças para caminhar. E aí nós entendemos que qual é o conceito da resiliência? O que é que nós precisamos entender? A resiliência é aquela capacidade de você estar passando por aquele problema, mas você está positivo. Mesmo que você está passando por aquele problema, por aquela situação, por aquele momento difícil, você fala, não, eu vou conseguir superar isso porque eu não estou sozinho. E é muito importante que você entenda o que você está sentindo. Se é físico, então tire um momento para descansar. Mas se você está percebendo que é emocional e que você não está conseguindo vencer, entenda que é importante dar nome às suas emoções. É importante dar esse nome, porque você dando nome, você vai trazer vai trazer dentro de você aquela, não, eu tenho que, se é isso que eu tô sentindo, eu preciso vencer isso. Se é cansaço, se eu tô cansada, meus pensamentos, eu tô pensando, sabe, eu preciso de uma ajuda. Então você vai entender, você vai dar nome para o que está acontecendo e você precisa buscar um apoio para aquilo ali. Consegue compreender? Então nós precisamos entender que se nós precisamos ter uma resiliência psicológica, nós precisamos ser determinados e ter essa capacidade de trazer uma positividade. Como que eu faço isso? Reconhecer o cansaço é um passo de coragem, não é um passo de fraqueza. Ah, eu tô cansado, isso é um sentimento de fraqueza, eu não posso. Pode. Muitas vezes você se encontra assim, cansada. Muitas vezes você se encontra assim, por quê? Porque não são só o cansaço físico, é vários cansaços, é emocional, é existencial. Então esse cansaço é para mostrar para você que você precisa reconhecer que você está cansado. E tá tudo bem, está tudo bem. Não precisa se cobrar por isso, ou se martirizar por isso, eu não posso estar assim. Não, entenda, reconheça o que você está sentindo. É necessário que você tenha isso, você entenda isso. Aí nós vamos ver o quê? Como nós vamos, na prática, melhorar isso? Tá, eu tô cansado e eu percebi que o meu cansaço não é só fisicamente, porque eu tô descansado, mas mesmo assim, eu tô com algo dentro de mim que precisa melhorar. Aí nós vamos ver aqui que Ana, ela era uma mulher que ela estava profundamente ferida. Ana estava profundamente ferida. Por quê? Porque Deus cerrou sua madre. E para a mulher, era maravilhoso e era honroso quando a mulher conseguia ter filhos. E essa mulher, quando ela se depara e ela vê que ela não tem possibilidade de ter filhos,
o que acontece? Ela se decepciona, ela se angustia, e aí ela é afrontada e humilhada por uma mulher que estava ali junto, né? Porque Eucana, ele tinha duas mulheres, ele tinha a Ana e tinha a Penina. E Penina afrontava a Ana, Penina martirizava a Ana, Penina ficava dizendo para ela, olha, eu posso ter filhos e você não pode. Penina ficava o tempo todo e mostrando para Ana que ela não era capaz, que ela não tinha condições. Mas aí Ana, ela começou a se sentir angustiada, ela começou a ter essa frustração, mas ela ficou em silêncio. Ela ficou em silêncio. Ela não compartilhou a sua dor. Ela não compartilhou a sua ferida. Ela escolheu esconder. Ela escolheu ficar quieta. E quantos de nós que muitas vezes engolimos as coisas e ficamos presos, ficamos quietos, não falamos, porque nós entendemos, não, eu tenho que passar isso sozinho. Só que daí Eucana começa a observar que Ana não está comendo. Eucana começa a observar que Ana está aflita. Eucana começa a observar que Ana, ela está acontecendo alguma coisa com ela. Está acontecendo alguma coisa com ela. Ela está aflita. E ela foi guardando aquilo, ela chorava muito e não comia. Aí foi onde Eucana chegou para ela e falou assim, Ana, eu não sou melhor que 10 filhos, Ana. Mas para Ana queria ser mãe. Era uma dor, era uma ferida que Ana carregava. E naquele momento, num primeiro momento, ela não teve um apoio imediato. Porque ela ficou guardando aquilo para ela. Mas aí, depois ela chega e fala assim, ela mesmo ali guardando para ela se posicionou e foi ao templo. Você percebe que Ana, mesmo triste ali, angustiada, ela buscou uma ajuda. Ela foi ao templo orar. E aí naquele momento, quando Ana chega no templo, o sacerdote Eli olhou para ela, viu que ela estava tão angustiada e estava falando, mas não saía a voz. Ela falava, sabe, só mexia os lábios, mas não expressava nenhum tom de voz. Ela foi na oração. E ela orando, falando com Deus. E é interessante, eu queria que você acompanhasse comigo, se você puder. Em Ana, olha como ela falou para o sacerdote Eli. E disse Eli, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Porquanto Ana falava no seu coração e só moviam seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então, num primeiro momento, o sacerdote Eli não compreendeu o que estava acontecendo com Ana. Ele não compreendeu. E o que aconteceu? Naquele momento, ele disse assim, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Achando que Ana tinha bebido alguma coisa. Mas naquele momento Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma, os meus sentimentos perante o Senhor. Percebe? Não sofra sozinho. A Ana, ela não falou ali, num primeiro momento, para o seu esposo. Ele sabia dessa dor, mas ele não entendia. Quando ele foi se dar conta, quando ela estava sem se alimentar, e ela só chorava. E então, naquele momento, Ana, ela disse assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Então, Ana estava conversando com Deus. Ana estava falando para Deus. Muitas vezes, nós estamos passando por situações em que ninguém está observando o que está aqui, ó. Em que ninguém está observando o que você está sofrendo no seu íntimo.
Às vezes, nem seu esposo está conseguindo compreender você, nem sua esposa está conseguindo compreender o porquê você se encontra dessa maneira. O porquê que você está agindo desse jeito. O porquê que você está nesse sentimento de que está angustiado sempre, está cansado. Eu quero dizer para você, o Senhor te entende. Quando aquela mulher foi até Jesus. Quando aquela mulher ela foi até Jesus, na sua pouca força, quando ela vai até Jesus, e ela diz no seu coração, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Naquele momento, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Jesus olhou para ela e Jesus não mandou ela embora. Às vezes as pessoas não vão entender você. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não conseguem compreender o que está acontecendo. Podem te julgar, podem te rotular, podem dizer de você, e isso pode fazer com que você mesmo comece a se cobrar, a se exigir, a exigir de você, a dizer para você que você não é capaz, sabe? E essas crenças podem se tornar tão forte para você que possa te limitar. Então nós precisamos entender as nossas dores e abrir o nosso coração, tanto para o Senhor, quanto para aquelas pessoas que você pode confiar. Sabe? Abre seu coração para aqueles amigos próximos, aquelas pessoas que você pode confiar, que não vai sair contando da sua vida para ninguém, mas que vai te ajudar em oração. Sabe? Pare de lutar sozinha. Enquanto aquela mulher estava lutando sozinha, ela gastou tudo o que ela tinha, gente. Ela gastou tudo o que ela tinha. A Bíblia relata que ela gastou tudo o que ela tinha. Todas as suas finanças. Ela gastou tudo em busca de uma cura. Mas somente Jesus conseguiu. Somente Jesus libertou. Somente Jesus curou tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ai, que alegria saber que nós podemos contar com esse amigo. Que alegria saber que nós podemos contar com o nosso Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Busque por ajuda. Compartilhe suas dores com Deus e com pessoas de confiança. Você precisa. Não fique reprimindo tudo isso, porque isso vai gerar somatização, e isso vai gerar enfermidades, vai criar enfermidades psicossomáticas em você. Vai fazer com que, quando você se cala, o seu corpo fala. Então compartilhe com pessoas que possam te ajudar, com alguém, uma rede de apoio, uma amiga de fé, ou uma pessoa que, sabe, na igreja, na oração, buscando, ou então por um processo de terapia. Isso é maravilhoso, você poder compartilhar isso, você poder compartilhar as suas emoções, você poder entender o que você está sentindo. É isso que importa, é isso que é importante. Mas não sofra sozinho. Quando Ana compartilhou com Eli, ele entendeu e ele apoiou, ele liberou uma palavra de bênção para ela. Vamos ler comigo? Olha como foi diferente. Ela disse assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Aí o sacerdote olhou para ela e disse assim, olha, vai em paz. Eli olhou para ela e disse, vai em paz. Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E quando ele disse assim, olha como que Ana saiu dali. Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando Ana
conseguiu compartilhar com o sacerdote Eli, quando ela conseguiu compartilhar com ele, e ele liberou uma palavra de bênção para ela, porque a Bíblia diz assim, que quando você está com aflito ou com a alma deprimida, algo assim, sabe o que acontece? Uma palavra, uma boa palavra, a Bíblia vai dizer isso, uma boa palavra o anima. Então, o que aconteceu? Quando Ana compartilhou isso com o sacerdote liberou uma palavra de bênção para ela. O que aconteceu? Naquele momento, Ana saiu, foi para teu lar. Ana comeu, se alimentou, se alegrou. Ana mudou a sua feição. Ana ficou, já não era mais triste, o seu semblante já não era mais de tristeza. Por quê? Porque quando nós compartilhamos com as pessoas certas, a nossa alma, nós recebemos palavras de apoio. E essas palavras que nos apoiam, ela nos levanta, ela nos anima. E isso é importante. Por isso que você não pode, meu querido, ficar guardando aquilo. E se você está se reconhecendo que está cansado, que você está cansado, que já não está vendo mais as coisas com positividade, você já não está conseguindo mais ver as coisas com aquela alegria, com aquela positividade, está acontecendo alguma coisa. Reconheça que está acontecendo alguma coisa, busque por ajuda. Não sofra sozinho, busque por ajuda. Reconheça isso. Você é ser humano. Você é criação do Senhor. É normal, tá? Não se culpe por estar sentindo cansado emocionalmente, tá bom? Porque as aflições, elas vêm para todos nós. As aflições dos dia a dia, porque a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. E se basta cada dia o seu mal, nós sabemos que todos os dias nós vamos ter ali algum momento que tá difícil. Aí eu quero dizer para você, quando você compartilha, quando você busca ajuda, quando você busca compartilhar as suas emoções com o Salvador, eita, você volta diferente. Então, sabe, como você pode fazer para ficar melhorar e melhorando isso? Pare de lutar sozinha. Pare de lutar sozinho. Compartilhe suas dores com Deus ou com pessoas de confiança. Também busque períodos de silêncio. Faça uma oração. Ou então, descanse mais. Ou você pode também buscar por terapias. Sabe? É importante isso. E é importante também você conseguir ter apoio, sabe? De amigos, de pessoas, do cônjuge. Busque por apoio emocional. Nós precisamos disso. Nós não podemos andar sozinhos. E eu quero dizer para você, se até aqui você tem se sentido cansado, você está se sentindo cansado, eu quero dizer para você algo. Você está de pé, porque Deus ainda tem propósito, mesmo no meio da dor. Mesmo no meio da dor, Deus tem um propósito. Olha, o cansaço, ele pode até te parar por um momento, mas o propósito te levanta todos os dias. O cansaço pode te parar por um momento, mas o propósito te levanta todos os dias. Que maravilha! Você pode, pelo cansaço, estar ali parado um momento, mas quando você tem um propósito, esse propósito, ele te alimenta, ele te ajuda, ele te levanta todos os dias. Por isso, meu querido, às vezes, a nossa maior dor, sabe aquilo que dói? Talvez seja ali, que seja o lugar onde Deus, sabe, onde Deus pode gerar o propósito. Às vezes tá doendo ali, sabe?
Tá doendo, aquela dor tá doendo, tá machucando, mas às vezes aquilo ali é que é o seu propósito. Pode gerar um grande propósito. Eu digo para você nesse momento que se você se sentiu assim cansado, hoje você vai sair, você vai buscar ajuda. Sabe, compartilhe a sua dor com pessoas que possam te ajudar, mas não sofram sozinhos. Não sofram sozinhos. Eu quero fazer uma oração por mulheres, por homens, que talvez nesse momento esteja se sentindo assim, cansado, desanimado. Aquele cansaço emocionalmente, aquele cansaço mental, aquele cansaço existencial, sabe? Cansado das batalhas, das dificuldades. Se você está se sentindo cansado, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque eu sei que o poder da oração é maravilhoso. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Se levante, vá até Jesus. Faça como Ana, se levante, vá para o templo, vai orar, vai pedir para o Senhor, vai compartilhar com o Senhor, porque Ele está interessado em você. Ele ama a sua alma. Ele te ama muito e Ele quer mudar você. Ele quer te ajudar a vencer esse cansaço. Tá bom? Vamos orar comigo? Senhor meu Deus, Pai, nesse momento eu quero orar por esse homem, por essa mulher que está aí, Senhor, me ouvindo. Oh, Deus. Pai, nesse momento talvez ele se encontre tão cansado. Talvez ela se encontre tão cansada. Às vezes as pessoas não conseguem entender o conflito que ele esteja passando no seu interior. Ah, Senhor, mas eu quero lhe pedir, papai, em nome de Jesus, alcança essa vida que me ouve nesse momento. Jesus, Tu és o melhor amigo. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos fortalece. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, vai de encontro com essa alma nesse momento e alegra essa alma, fortalece essa alma, capacita, enche de graça, enche de sabedoria, de ânimo, de alegria, em nome de Jesus. E que todo cansaço emocional, todo cansaço espiritual, todo cansaço que essa pessoa esteja sentindo, que ela venha ser curada, que ela venha ser abençoada e que ela possa, Senhor, entender que o Senhor se importa com ela. Em nome de Jesus eu oro por essa pessoa e eu peço a Ti, em nome de Jesus, esteja com ela, esteja com ele e ajude a caminhar. Assim como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, assim como o Senhor liberou Ana, usando o profeta, Senhor, usando o sacerdote Eli para profetizar na vida dela, e ela saiu diferente, com um semblante alegre. Aqui, Senhor, eu creio que o Senhor está me usando para liberar uma palavra de bênção para essa pessoa que está me ouvindo. Aonde alcançar essa live, o coração, eu quero lhe pedir, meu Deus, a Tua palavra nos diz, o coração alegre formoseia o rosto. Por isso que eu oro por essa pessoa e eu peço, alegre o coração dela nesse momento. Alegre o coração dele nesse momento e dá uma força, dá ânimo para caminhar, para seguir em frente, para conquistar, para se levantar com coragem, para agir, para fazer, porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero dizer para você, meu querido, você não está sozinho. Você não está só. O Senhor cuida de você, tá? O Senhor cuida de você. Cuida de você também. Se ame. Se ame. É importante. Lá em Provérbios vai nos dizer, sabe o quê? Que o homem bom cuida de si mesmo. Então se ame mais. Cuide mais de você. Cuide mais da sua alma. Cuide mais.
cuida de você. Se levanta. Seja firme e constante. Se levante. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Não se importe com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar, com o que vão pensar. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração, porque é isso que importa. É Ele que segura nas tuas mãos e diz: seja firmes e constantes, não temas. A tua fé te salva. Tá vendo? Então erga a cabeça. Se cuide, se ame. Não é errado isso. O Senhor Jesus mesmo fazia isso. Ele orava por Ele mesmo. Lá em João 17. Ele orava por Ele. Ele orou primeiro por Ele. Você pode orar por você. Ore por você. Peça ao Senhor saúde emocional, saúde espiritual. Saúde, Senhor. Saúde. Eu quero saúde. Me ajuda. Conta com Deus. Queridos, agradeço a sua companhia até aqui. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por estar sempre comigo. Quero pedir para você, quero agradecer você por sempre estar me acompanhando nas redes sociais. Se você ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, me siga também lá no YouTube, se inscreva para que esses canais sociais venham crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o propósito do meu coração é que vidas venham ser abençoadas pelas minhas redes sociais. É que vidas venham ser abençoadas, é que vidas venham ser impactadas, é que vidas venham ser cheias de Deus, é que vidas venham ser cheias de Deus e que possa ter nova vida, que possa ser abençoado. Amém. Deus abençoe vocês também grandemente. Muito obrigado por me acompanhar. Se você puder, compartilhe. Se você puder escrever depois nas lives gravadas, nos vídeos gravados. Se você puder escrever, compartilhar, comentar, curtir, faça isso. Faça isso porque isso nos ajuda a crescer os canais nas redes sociais e mais vidas vão sendo impactadas. Porque tudo que nós fazemos com propósito, o Senhor abençoa. Tá bom? Então Deus te abençoe por estar aqui, por me seguir, por me acompanhar e fica conosco aí. O Instagram me mandou uma notificação de que nós precisamos de mais pessoas, então nós precisamos estar aqui fazendo as lives, só vamos ter permissão quando tiver um grupo de pessoas. Então se eu não atingir essa meta, não vou ter lives, então eu quero pedir para você me ajudar alcançando mais vidas, tá bom? Compartilhando para mais pessoas, para que mais pessoas venham ser abençoadas. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, fica com Deus, viu?